Olá pessoal, boa tarde. É meio estranho, né? Não sei se dá para falar como estão curtindo o feriado com esse negócio aí de ficar em casa, mas acho que é feriado, né? Acho que o pessoal que trabalha em casa hoje ficou de folga, né? Fala Arnaldo, Oswaldo, oi Ariane, Ellerson, fala Sérgio, Ana Kelly, Luziara, boa tarde para todos vocês. Legal, hoje o Sérgio pode estar aí com a gente, né, Sérgio? Feriado, não precisou estar no trabalho hoje. Conseguiu chegar. Como tá a música aí? Tá bom? O som da música tá alto? Então tá bom. Hoje nós vamos. Tá bom? Joia. Olá, Noêmia, bem-vinda. O pessoal vai chegando aí, vai divulgando aí os seus contatos que a nossa live está começando. Deixa eu ver se eu acho um ângulo aqui que pegue menos luz. Se eu não achar que eu estou refugindo a glória, quando na verdade é o reflexo da luz batendo na minha careca. É isso aí, pessoal. Hoje nós tivemos um dia bem gostoso aqui em casa, a família junto. Oi, Antônia, bem-vinda. Achou engraçado, né, Luziara? Aí hoje nós vamos olhar para Atos 5, 17, o restante do capítulo 5 de Atos, né? A partir do verso 17, ontem nós vimos o início do capítulo 5, tentamos explicar um pouquinho o que aconteceu ali na situação com Ananias e Safira, para nos lembrar, Deus nos lembrando que a presença dele é real no nosso meio, e por isso a gente precisa ter temor ao lidar com as coisas dele, né? Andréia, bem-vindo, bem-vinda, melhor dizendo. Esperar mais um pouquinho, dormir chegando. Mais alguém chegou por aí? Não, né? Acho que a última que entrou foi a Andréia. Ah, aí. Maristela chegou. Bem-vinda, Maristela. Ana. Bem-vindo, Ana, Maristela. Muito bem.
Ok, então vamos lá, gente. Vamos lá, porque senão a gente não fica dentro do nosso tempo programado aqui, né? 19 horas eu vou estar participando de uma live aí que me convidaram. Então a gente precisa começar. Atos capítulo 5 mostra pra gente então a continuidade, né, do avanço da igreja sob o poder do Espírito Santo de Deus, e mostra pra gente também que a presença do Espírito Santo de Deus conosco, o avanço da igreja, ela traz, por um lado, perseguição. Sempre há aqueles que vão estar incomodados, sempre haverão aqueles que vão se sentir inquietos, pressionados, ok? Pela realidade do reino de Deus que nós estamos carregando, e isso Lucas mostra pra gente no livro de Atos, demonstrando como no começo da igreja ali, vivendo em Jerusalém, os primeiros seguidores de Jesus, principalmente os apóstolos, tiveram grande tensão com o sistema religioso da época deles. Todas as vezes que o reino de Deus ele se manifesta, todas as vezes que os valores do reino eles se mostram e que o poder do reino flui da nossa vida como povo de Deus, de alguma maneira nós vamos estar ameaçando o sistema, ok, que do presente século, que é regido pelos poderes do ar, pelos principados e pelas potestades. Essas dominações, elas atuam dentro da nossa história através de estruturas como a política, como a religião, e isso é o que está acontecendo aqui. À medida que o evangelho vai avançando, então, à medida que o reino de Deus vai se manifestando, vidas vão sendo abençoadas, vão sendo transformadas, mais e mais pessoas vão sendo impactadas pela presença do reino e vão sendo trazidas para dentro da realidade do reino. Isso vai gerar, então, preocupação por parte dos líderes religiosos que viviam em Jerusalém, gera medo neles em relação àquilo que estava acontecendo, porque afinal de contas eles haviam matado Jesus e eles haviam dito para o povo para que Jesus morresse crucificado, que ele era um blasfemo, um falso profeta, mas agora as coisas estão acontecendo a partir da autoridade do seu nome, que está sendo carregada por aqueles primeiros seguidores dele. Então isso traz para eles bastante temor. Então eu quero olhar o texto com vocês, capítulo 5, a partir do verso 17, diz assim: então o sumo sacerdote e todos os seus correligionários, membros do partido dos saduceus, foram tomados de grande inveja. Então veja, inveja é uma das coisas que motivam as pessoas, principalmente os líderes, as pessoas influentes, a se oporem à ação do reino ou ao mover do reino, ok? Porque eles têm inveja porque os apóstolos estão ali fazendo a obra, a igreja está fazendo a obra, eles estão vivendo as realidades do reino e mais pessoas estão se juntando a eles. Então o texto diz que isso gera inveja naqueles líderes religiosos, e então eles mandam prender os seguidores de Jesus, eles mandam prender os apóstolos, que eram os líderes ali, né? Diz assim: por isso mandaram prender os apóstolos, jogando-os numa prisão pública. Todavia, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora e instruiu-lhes: ide, apresentai-vos no templo e anunciai às multidões todas as palavras da salvação. Assim, ao raiar do dia, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido orientados, e começaram a pregar ao povo. De outro lado, chegando o sumo sacerdote e os seus companheiros, imediatamente convocaram um sinédrio, ou seja, toda a assembleia dos principais líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Entretanto, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e comunicaram: encontramos o cárcere fechado, com toda a segurança, sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as a ninguém encontramos lá dentro. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram atônitos, imaginando o que poderia ter acontecido com os apóstolos. Nesse momento chegou alguém com a notícia: eis que os homens que recolhestes à prisão
estão no pátio do templo ensinando ao povo. Então o capitão foi com os guardas e os trouxe outra vez, porém sem violência, pois temiam ser apedrejados pela multidão. E depois de trazê-los, os apresentaram ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou: não vos ordenamos expressamente que não pregasseis nesse nome? Contudo, enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue desse homem. Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. O Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem vós assassinaste, crucificando no madeiro. Deus, no entanto, o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que são obedientes a Ele. Muito bem, vamos parar até aqui por enquanto, depois nós retomamos o restante do texto. Esse é um texto bastante interessante, ele é até mesmo meio cômico. Então, como eu disse, a igreja está avançando, as pessoas estão experimentando a realidade do amor e do poder do reino de Deus, que está sendo vivenciado pelos seguidores de Jesus, pela igreja de Jesus ali em Jerusalém. As pessoas estão vindo de outras cidades, trazendo seus enfermos para que eles possam ser curados, estão vindo ouvir a palavra do evangelho e a instrução dos apóstolos sobre como eles deveriam viver a sua vida agora dentro da realidade do reino de Deus. A igreja está crescendo, as pessoas que não têm coragem de participarem da reunião da igreja, de estarem com a igreja, eles não estão também falando mal da igreja, a população atribui à igreja admiração, e isso, como eu disse, vai gerar um sentimento de inveja no coração dos líderes religiosos, daqueles que estavam à frente da estrutura de poder religioso e político que governava Israel. Então eles mandam prender os apóstolos, eles trazem os apóstolos e já é tarde, e eles ficam então presos, à noite, para que no dia seguinte eles possam ser interrogados pelo sinédrio. E aí o texto nos diz que enquanto eles estão na prisão, um anjo vem e aparece para eles à noite e os tira de lá. E pela narrativa, como vocês acabaram de me ver lendo, você vê que aconteceu algo extraordinário ali com eles, ok? Houve um milagre ali extraordinário, porque eles estão dentro da prisão e o texto diz que eles são colocados para fora da prisão e o anjo manda que eles estejam indo e eles continuem pregando a respeito do evangelho e testemunhando a respeito de Jesus, como eles haviam sido orientados a fazer. E isso acontece por conta do fato de que os apóstolos, eles são transladados da onde eles estão, ok? Veja que a narrativa nos diz que quando no dia seguinte o capitão da guarda vai buscar, quando os soldados vão buscar os apóstolos dentro da prisão, eles chegam lá, a prisão está fechada, os guardas estão nos seus postos, mas quando eles abrem a prisão não tem ninguém lá dentro. Então, às vezes, a gente vê esses filmes de ficção científica, onde a pessoa é desmaterializada de um lugar e ela vai para outro e a gente diz, que isso é impossível, mas veja, nada é impossível para Deus. É exatamente isso que acontece com eles. Mais tarde isso vai acontecer com Filipe. Filipe, nós vamos ver isso quando chegarmos no capítulo 8, Filipe ele está numa estrada deserta que vai de Jerusalém para Gaza, ele fala com um homem, ele batiza o homem, depois ele é arrebatado dali e ele é levado para outro lugar. E é isso que acontece ali com os apóstolos. Eles estão lá dentro, mas eles são arrebatados de dentro da prisão, eles são transfigurados dali, eles são tirados dali de uma forma milagrosa, ok? Através da atuação desse anjo que o Senhor envia para eles. Aqui eu gostaria de falar um pouco a respeito disso. O livro de Hebreus, capítulo 2, nos diz, 1 e 2 nos diz que os anjos são seres espirituais que estão a serviço do povo de Deus quando nós estamos vivendo em missão. Isso não mudou, assim como não mudou a realidade dos dons espirituais, que eu já falei aqui com vocês sobre a presença do Espírito Santo de Deus e o poder de Deus está liberado sobre a nossa vida. Assim também
é a realidade dos anjos, ok? Nós lemos na Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que os anjos, eles têm um papel muito importante no desempenho do avanço da missão, quando nós estamos como povo vivendo em função daquilo que Deus está nos mandando fazer. Os anjos, eles têm muitos papéis diferentes dentro das Escrituras, dentro do reino de Deus, mas um dos papéis dos anjos, de acordo com Hebreus, é vir para estar nos guardando, estar nos protegendo enquanto nós estamos vivendo em missão, ok? Então, os anjos estão a nosso serviço. Você pode nunca ter visto um anjo, mas eu quero garantir para você, porque as Escrituras nos mostram assim, que os anjos existem e eles estão a nosso serviço, eles estão nos guardando. Quando nós vivemos em missão, quando como povo de Deus nós estamos andando em missão, quando nós estamos fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer, que é testemunhar a respeito da realidade de que o reino de Deus chegou, de que Jesus está vivo, de que a vida dele está presente em nós e a vida dele flui através de nós. Então os anjos, eles são enviados para estarem nos protegendo, estarem nos guardando. Preste atenção que esse anjo, ele não vai ali e os liberta da prisão simplesmente para que eles estejam livres da prisão. O anjo vai por causa da missão. Eles estavam pregando o evangelho, eles são presos porque eles estavam pregando o evangelho, e o Senhor manda um anjo lá na prisão, manda esse anjo tirá-los de lá, e o anjo os tira de lá para que eles continuem fazendo a missão. O anjo diz para eles que era para eles voltarem lá para o pátio do templo e para eles continuarem ensinando e continuarem proclamando o testemunho a respeito da ressurreição de Jesus, o testemunho a respeito de que Jesus está vivo, de que o reino de Deus é uma realidade, de que o reino de Deus chegou. E é isso que eles fazem. Ok? Quando eles saem da prisão, eles não têm medo, eles não dizem assim, ei, mas agora se a gente voltar para lá, nós somos presos uma vez, eles vão nos prender de novo. Não, eles têm a convicção de que eles precisam obedecer a Deus, é isso que eles têm que fazer, e eles voltam então lá para o pátio do templo e eles continuam fazendo a missão. E quando... Eu não sei você, mas eu acho essa cena muito engraçada, quando os guardas dão a notícia, o texto diz que os sumos sacerdotes ficam alarmados, o capitão da guarda fica alarmado, eles não entendem o que aconteceu, e aí de repente chega lá os homens dizendo, ei, aqueles caras que estavam presos estão lá no pátio do templo pregando o evangelho, e aí o capitão da guarda é enviado lá e eles trazem eles de volta, o povo tributa a eles grande admiração. Então o sumo sacerdote, os guardas que vão prender os apóstolos de novo têm medo de usarem de violência, eles trazem eles com muito cuidado, porque eles têm medo do povo, têm medo de ser apedrejado pelo povo. Afinal de contas, aquilo que eles estavam fazendo manifestava a realidade do testemunho de que de fato o reino de Deus havia chegado, de que Jesus de fato havia ressuscitado. E aí então, quando eles são trazidos de volta, o sumo sacerdote diz para eles aquilo que havia os orientado no capítulo 4, quando Pedro e João são levados presos por causa da cura do paralítico. Eles haviam dito para Pedro e João que eles não poderiam mais pregar no nome de Jesus, e Pedro e João já tinham dito para eles que eles deveriam ouvir antes a Deus do que as autoridades humanas. E agora novamente eles estão diante daqueles que poderiam condená-los, estão diante daqueles que poderiam mandar matá-los, mas eles estão cheios do Espírito Santo de Deus, eles estão cheios de coragem. Quando o sumo sacerdote diz para eles, o que é isso que vocês estão fazendo? Nós já falamos para vocês que é para vocês pararem de ficar falando no nome desse tal de Jesus, mas vocês não se calam, vocês continuam disseminando o nome desse homem por toda Jerusalém e querendo jogar nas nossas costas a culpa pela morte dele. Mas veja, quando Jesus foi morto, quem que foi o culpado pela morte? Veja, Jesus morreu por todos nós, mas os agentes que levaram Jesus para a cruz antes dos romanos foi o Sinédrio, foi o sumo sacerdote e foram os religiosos. Eles chegam até a dizer para Jesus que caia sobre nós o sangue desse justo, e isso aconteceu mesmo, veio sobre eles, o juízo de Deus veio sobre eles em 70, ok, depois de Cristo, e agora que eles não querem assumir essa responsabilidade. É muito parecido, né, às vezes com aquilo que a gente vê dentro da nossa política, né? Os políticos, os governadores, os deputados, os senadores, seja quem for, presidente, seja quem for, toma decisões, e essas decisões trazem implicações, e depois eles não querem assumir como sendo responsabilidade deles as implicações daquilo que eles fizeram. E isso que eles estão fazendo aqui, só que eles estão fazendo isso relacionado à pessoa do próprio Jesus. E Pedro, mais uma vez,
foi cheio de ousadia, disse para eles: olha, nós não podemos obedecer vocês, nós precisamos primeiro obedecer a Deus, depois obedecer às autoridades humanas. Meus queridos, essa é uma convicção que o Espírito Santo de Deus precisa trazer de forma muito profunda, muito intensa e poderosa ao coração de cada um de nós, ok? Nós estamos vivendo um momento na história e eu acredito que nós vamos viver, eu tenho falado isso de vez em quando já em encontros nossos na nossa igreja, na igreja que eu pastoreio, da qual aí alguns de vocês, ou talvez a maioria de vocês que estão me ouvindo aqui são parte, são membros, que nós estamos chegando e vamos chegar em momentos aonde a nossa fé vai ser realmente desafiada, ok? Se nós estamos achando que essa situação com a pandemia, com esse negócio de isolamento e tudo mais, isso é um desafio para a nossa fé, eu quero garantir para você que nós precisamos estar muito preparados, porque nós vamos ter desafios maiores em relação à nossa fé. Nós vamos ter circunstâncias, situações onde realmente as pessoas, as autoridades vão dizer para nós que nós não temos liberdade, nós não temos autoridade, nós estamos proibidos de falar, ensinar, proclamar no nome de Jesus. E nós precisamos ter a convicção que estava presente no coração dos apóstolos, a mesma convicção que estava presente no coração daqueles primeiros seguidores. Nós não podemos titubear, não tem aqui essa perspectiva de que nós precisamos ser sabedoria, precisamos ser sábios. Não, quando Deus nos dá uma ordem e nós temos uma ordem que vem de um governo humano que contradiz a ordem que Deus nos deu, não tem o que conversar, não tem o que pensar, não tem o que negociar. É claro, nós temos que obedecer a ordem do Senhor. Jesus nos mandou ir, Jesus nos mandou curar os enfermos, Jesus nos mandou libertar os cativos, Jesus nos mandou proclamar o evangelho do reino, Jesus mandou-nos testemunhar a respeito da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, anunciar que o reino de Deus chegou e que as pessoas precisam se arrepender e colocarem-se debaixo do governo amoroso de Deus que vem por intermédio de Jesus, e nós não podemos arrumar nenhuma desculpa para não fazermos isso. Não podemos. O livro de Atos deixa muito claro isso para nós. Os apóstolos aqui têm muita ousadia. Eles dizem: olha, primeiro nós precisamos obedecer a Deus, depois obedecer a ordem de governos humanos. Eu quero reler isso para vocês. Ele diz assim, ao que Pedro, verso 29, ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. Eu oro para que o Espírito Santo coloque essa convicção no coração de todos nós, em que nível for. Primeiro nós precisamos obedecer a Deus, depois às autoridades humanas. Sejam essas autoridades humanas expressas através da religião, seja essa autoridade expressa através do seu trabalho, da onde você está, da onde você estuda. Primeiro nós temos que obedecer a Deus. Jesus não abriu mão, ele não negociou conosco, ele não disse: olha, pregue o evangelho quando houver conveniência para vocês, quando não for difícil para vocês, quando isso não trouxer nenhum perigo para vocês. Não, ele não disse isso. Ele disse: vão e pregue o evangelho a toda criatura, façam discípulos de todas as nações, vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. Então essa é a ordem que Jesus nos deu, essa é a ordem que nós, como seguidores de Jesus, precisamos cumprir sem medo algum. Se qualquer autoridade humana, seja de que nível for, disser que nós não podemos fazer isso, nós precisamos responder como os apóstolos responderam, como Pedro respondeu. Nós precisamos dizer: primeiro nós precisamos obedecer a Deus, depois nós obedecemos às autoridades humanas. E temos que estar preparados para lidar com a consequência dessa postura. Qual é a consequência dessa postura deles aqui no texto? Diz o texto que, vou continuar lendo a partir do verso 33, ao ouvir essas palavras, eles muito se enfureceram e queriam matá-los. Veja, nós temos que estar preparados para que a estrutura do presente século, que é governada pelos principados e potestades, influenciada pelos principados e potestades, venham a nos detestar e queiram nos matar. E o texto diz: então certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, levantou-se no sinédrio e pediu que aqueles homens fossem retirados por um momento, e prosseguiu dizendo: caros israelitas, considerai com toda cautela o que estáis para decidir fazer a esses homens.
Porquanto há algum tempo surgiu Teudas pregando ser alguém, e aproximadamente 400 homens se juntaram a ele. Todavia ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo revolucionário. Ele, da mesma forma, foi morto e todos os seus companheiros se espalharam. Contudo, nesse caso, vos advirto, afastai-vos desses homens e deixai-os seguir em paz, pois se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Se, todavia, proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los, pois vos achareis em guerra contra Deus. E as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Depois exigiram-lhes que não mais falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos se retiraram do sinédrio, contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus é o Messias. Uau! Então qual é a consequência aqui? A consequência é que aqueles homens são religiosos, aquelas autoridades religiosas são tomados de fúria e eles querem matar os apóstolos, mas Deus os protege, ok? Deus os guarda. Por quê? Porque eles têm uma missão para cumprir. Grave isso, enquanto Deus tiver uma missão para que eu e você cumpramos, enquanto Deus tiver uma missão para que a igreja dele cumpra, nós somos imortais. Nada pode nos deter, nada vai nos afetar, nada poderá nos fazer mal, nada poderá barrar-nos na missão. Então Deus levanta ali no meio deles Gamaliel, e Gamaliel traz uma palavra de sabedoria, mostrando para aqueles líderes religiosos que outros já haviam se levantado, se apresentando como o Messias, o libertador de Israel, haviam morrido e as pessoas haviam se dispersado, mas isso não estava acontecendo com aqueles homens. Então Gamaliel diz, olha, é melhor nós deixarmos esses homens irem, porque o que Gamaliel está dizendo é isso, porque se esse Jesus não é quem eles estão dizendo ser, daqui a um tempo eles mesmos vão abandonar isso e o povo vai deixar de segui-los. Mas se Jesus for quem eles estão dizendo que ele é, então ele é o Messias, ele é o ungido de Deus. E aí nós não vamos estar lutando contra eles, nós vamos estar lutando contra o próprio Deus. Eu e você sabemos que Jesus é o Messias, eu e você sabemos que ele é o ungido de Deus. Eu e você, portanto, sabemos que se qualquer pessoa, qualquer sistema, qualquer estrutura de poder religioso, econômico, político, se levantar para nos proibir do avanço da missão, nós sabemos que eles não estarão lutando contra nós, eles estarão lutando contra Deus. E isso é importante a gente entender também, porque assim nós vamos compreender que a nossa luta também não é contra essas pessoas, a nossa luta não é contra carne e sangue, diz o apóstolo Paulo. A nossa luta é contra principados e potestades, é contra esses seres poderosos espirituais que ingerem influência sobre a realidade da mente e do sistema humano que ainda não está sob o governo de Jesus. Então nós não estamos lutando contra pessoas, nós estamos lutando contra essas influências. Eles compreendiam isso. E aí eles são protegidos então pela mão de Deus, mas veja, a proteção de Deus não exime a nossa vida muitas vezes de sofrer pelo nome de Jesus. Eles são protegidos da morte, mas eles apanham antes de serem libertos. Eles apanham e eles são ameaçados, e mais uma vez é dito para eles que eles não devem pregar no nome de Jesus. E aí eu gostaria que você pensasse nisso. Quando nós enfrentamos dificuldades, quando nós sofremos, não porque nós fazemos escolhas erradas, não porque nós tomamos decisões erradas, não porque nós seguimos um caminho diferente daquele que Deus diz que nós deveríamos seguir, mas quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, quando nós estamos vivendo em missão, quando nós estamos amando, servindo, curando, levando graça, misericórdia, perdão, bondade para os outros, e ainda assim a consequência disso é que nós somos caluniados, ou que nós somos perseguidos, nós somos mentem contra a gente, nós somos humilhados, e no caso deles até apanharam fisicamente, talvez isso possa até acontecer conosco. Qual é a nossa postura em relação a isso? Veja,
os apóstolos, aqueles primeiros seguidores, eles não ficaram lamentando: ah, Deus, como assim nós estamos servindo o Senhor, estamos fazendo a tua vontade, estamos pregando a tua palavra, e aí a gente apanhou agora, por que que o Senhor deixou isso acontecer? Não, o texto diz que eles saem, depois de terem apanhado, eles saem regozijantes, eles saem exultantes, eles saem felizes por saberem que tinham sido dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Então, quando o nosso sofrimento, seja ele por açoites de palavras maldosas que são lançadas contra nós, seja por causa de calúnias, de mentiras que sejam lançadas contra nós, seja por causa de uma perseguição até mesmo física que venha contra nós, quando isso acontece por causa da nossa fidelidade à missão, nós precisamos saber que estamos participando do sofrimento de Cristo, e isso deve encher o nosso coração de alegria. Alegria. Nós não temos que buscar sofrimento pelo sofrimento, mas se o sofrimento vier porque nós estamos sendo fiéis a Jesus, a nossa resposta a isso precisa ser, antes de mais nada, alegria, celebração. Louvado seja o Senhor, nós somos dignos, por causa da nossa fidelidade, de sofrermos por causa do nome de Jesus. E outra coisa que esses homens fazem, eles foram proibidos de falar, mas você viu, de continuar falando no nome de Jesus, mas você viu que, como termina o texto, o verso 40 diz assim: exigiram-lhes que não mais falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. O verso 42 diz: e todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Terem sido proibidos de falar no nome de Jesus foi a mesma coisa que nada, entrou num ouvido e saiu por outro. E essa tem que ser nossa postura. Não é uma afronta por afronta, ok? Mas é uma consciência de que aquilo que Deus nos ordena, aquilo que Deus nos manda, é maior, é superior àquilo que as pessoas dizem pra gente, aquilo que as pessoas mandam a gente fazer, mesmo que sejam autoridades. Mesmo que sejam autoridades, pode ser o governador, pode ser o presidente. Se disser para mim, se disser para você, você não pode mais falar no nome de Jesus, o nome de Jesus não pode ser mencionado dentro da escola, o nome de Jesus não pode ser mencionado nas ruas, o nome de Jesus não pode ser mencionado em lugares públicos. Tem que entrar num ouvido e sair pelo outro. Nós temos que continuar falando da mesma maneira, ok? Hoje em dia eu vejo, tem muitos lugares no mundo onde é proibido falar o nome de Jesus, e eu vejo muitos missionários indo para esses lugares e eles têm medo de falar no nome de Jesus. Agências missionárias ensinam muitas vezes para essas pessoas que eles devem testemunhar sem falar no nome de Jesus, fazer coisas boas e tudo mais, e quando for seguro, então eles falam no nome de Jesus. Olha, eu respeito todas essas organizações, mas me desculpe, não está baseado naquilo que as Escrituras nos dizem, não é o que a Bíblia nos mostra. O que a Bíblia nos mostra é que a gente não deve ter medo de falar no nome de Jesus. Se nós estamos num lugar e nos proíbem de falar o nome de Jesus, a gente tem que continuar falando o nome de Jesus. Ah, mas vamos ser perseguidos, então que sejamos perseguidos. Ah, mas vamos apanhar, que apanhemos. Ah, mas vão nos matar, que morramos. Nós temos uma vida eterna nos céus. Nós não devemos ter medo de absolutamente nada pode barrar a ordem que Jesus nos deu de sermos representantes do seu reino e de fazer o seu reino avançar com palavra e com poder. É isso que o capítulo 5 nos ensina. É isso que essa parte do capítulo 5 nos ensina, ok? E, de novo, todo o capítulo está marcado por essa realidade do naturalmente sobrenatural. Se nós vivermos assim, se nós vivermos em missão, pode ter certeza que você vai ter experiências poderosas com a presença de Deus na sua vida. Você vai começar a experimentar a proteção de anjos, você vai começar a ver coisas na sua vida que você nunca imaginou ver. É aquilo que as Escrituras nos mostram. Quando a gente diz assim, mas eu nunca vi isso na minha vida, a primeira coisa que a gente precisa avaliar é: se eu nunca vi, eu estou vivendo em missão? Porque veja, anjo não aparece para satisfazer a sua curiosidade, nem a minha, ok? Anjos são enviados por Deus para aqueles que estão vivendo em missão, para aqueles que estão correndo risco, colocando suas vidas em risco por causa da missão. É para esses que os anjos são enviados, para ajudar aqueles que estão vivendo em missão.
Então, eu conheço muitos cristãos, muitas pessoas que têm curiosidades, por exemplo, com relação a anjos. Eles querem saber se os anjos existem, eles querem saber, puxa, eu nunca vi um anjo, eu gostaria de ver um anjo, mas eles não querem viver em missão. Ok? A questão não é você ver anjo ou não, a questão é você viver em missão. Se você viver em missão, então pode deixar que Deus vai fazer a parte dele, os anjos vão ser enviados por Deus para fazer a parte dele, nós vamos estar cheios do poder e do Espírito Santo de Deus, que vem do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa manifestar a graça e o poder de Deus, e nós vamos estar cheios de autoridades para poder dizer para aqueles que dizem para a gente, ei, pare de falar, pare de ficar falando de Jesus, pare de falar de Jesus, você não pode ficar falando de Jesus. Dizer a eles, antes nós precisamos ouvir a Deus, depois vocês, depois as autoridades humanas. Que Jesus nos dirija nessa perspectiva e com essa ousadia, para a honra e glória do nome dele. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo aqui, muito obrigado pela vida daqueles que puderam estar aqui conosco hoje. Eu te agradeço, Deus, porque a tua palavra nos mostra, Senhor. Eu creio na tua palavra, Pai. Ela não é um livro de carochinha, de contos de carochinha. Ela não é um livro de fábulas. Ela não é um livro que está nos contando coisas do passado. Ela é um livro que nos revela quem o Senhor é, o Deus poderoso, o Deus amoroso, o Deus extraordinário que o Senhor é. Ela é um livro que nos revela como as realidades do teu reino estão estendidas e disponíveis a nós, Senhor. Como os anjos, por exemplo, Pai, ordenados pelo Senhor para nos proteger, para nos guardar à medida que a gente vive em missão. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, enche o nosso coração de ousadia. Senhor, eu sei que virão tempos, ó Pai, em que, assim como os apóstolos, vimos nesse texto, foram proibidos de falarem do teu nome. Virão tempos, e eles estão chegando, aonde em todo o mundo nós ouviremos que não temos liberdade para falar no teu nome. Senhor, que nós possamos ter a mesma autoridade, a mesma ousadia daqueles nossos primeiros irmãos em Cristo. Que nós possamos, assim como Pedro disse, dizer, antes nós primeiro precisamos obedecer a Deus, depois às autoridades humanas. Em nome de Jesus, livra-nos, Senhor, livra-nos de sermos seguidores do Senhor, discípulos do Senhor, uma igreja que lide com a questão da pregação de forma politicamente correta, Senhor. Nós somos enviados para sermos sal, para sermos luz, para sermos fermento do teu reino. Tira de nós todo o medo do homem, que a gente tenha consciência de viver sob o olhar, um único olhar, o olhar do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, muito obrigado pela sua presença com a gente. A live que a gente acabou de fazer fica aí disponível no History, ok? No período, depois ela paga, eu acho que fica 24 horas, não tenho certeza, mas eu tenho conseguido salvar cada uma delas novamente, ok? E elas estão sendo colocadas no meu canal no YouTube, ok? Plataforma do Reino. Então, se você entrou mais tarde, não conseguiu pegar tudo, você tem a oportunidade de rever aí, assistir tudo agora na live mesmo, ou então depois entrar lá no meu canal e assistir, e lá também dá para você divulgar e compartilhar com outros, ok? Que você tenha uma boa noite de descanso, um sábado maravilhoso amanhã. Nós vamos estar juntos domingo, 10 horas da manhã, no Igreja em Casa, ok? Eu convido você a estar com a gente, a participar com a gente, 10 horas da manhã. Eu quero desafiar você a enviar o convite da Igreja em Casa para pelo menos 3 amigos seus, ok? Envie e fala, olha, vai ser um encontro lá da nossa comunidade, entra, participa com a gente. Então, domingo de manhã nós vamos estar começando uma nova série muito joia, vem para a mesa, ok? Vem para a mesa, esse é o nome da série. Esse domingo nós vamos falar sobre venha para a mesa da comunhão, vai ser um tempo muito, muito especial, eu tenho certeza absoluta, ok? Beijo no teu coração, Jesus abençoe sua vida.